Fala aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tudo jóia? Então vamos embora, tá? Trabalhar aqui o tema poder constituinte. Então eu vou mostrar para vocês já aí no slide. A gente vai fazer alguns apontamentos importantes para fim de prova. Lembrando que esse conteúdo aqui de poder constituinte está expresso no nosso edital, dentro de teoria da Constituição. É um dos assuntos que mais cai, então a gente precisa tomar muito cuidado, ok? Então vamos lá. Antes de mostrar para vocês aí o slide, o que eu queria que a gente mentalizasse aqui, você deixasse isso bem anotado no seu material. Quando a gente está estudando o assunto poder constituinte, o que a gente quer aprender é o processo de criação e o processo de alteração de uma Constituição. Nada mais do que isso, tá? Então, quando a gente quer estudar poder constituinte, o que a gente quer aprender é como se cria uma Constituição e como se altera esse mesmo texto constitucional, certo? E aí o que ocorre? A partir dessa divisão entre criação de Constituição e alteração da Constituição, o que é que a doutrina faz? A doutrina faz uma diferença, ela faz uma divisão para dizer o seguinte, que quando eu quero estudar a criação de uma Constituição, eu quero estudar o assunto poder constituinte originário. E quando eu quero estudar a alteração de uma Constituição, a gente quer estudar o assunto poder constituinte reformador. E aí vem um monte de nomenclatura de falar de poder constituinte derivado reformador, poder constituinte derivado de revisão, e aí no contexto de federação a gente fala de poder constituinte derivado, decorrente também. Então tudo isso a gente vai falar aqui, beleza? Mas eu queria que aparecesse na tela de vocês aí, ó, poder constituinte, né? Conceito, generalidade e algumas questões aqui que são importantes. Vejam, o assunto poder constituinte originário aqui, ele tem essa diferença que vocês estão vendo, né, na tela, que basicamente envolve exatamente o quê? O chamado poder constituinte originário. E ele tem algumas características aqui que são importantes, tá? Ele é político, ele é de primeiro grau, ele é ilimitado, inicial, permanente, incondicionado e autônomo, tá? Essas são as características que normalmente aparecem em prova. Vou aparecer de ladinho aqui, né, ao lado de vez em quando, na abordagem. Veja, quando vocês estão vendo aqui embaixo, deixa eu botar para cá, quando vocês estão vendo aqui mais embaixo, tá? Poder constituinte originário, ele sendo político, o que significa isso? É que a Constituição, que é o fundamento de validade de toda e qualquer ordem jurídica, se fundamenta exatamente, né, ela é criada exatamente pelo poder constituinte originário, né, cuja titularidade é do povo, há uma manifestação em dado momento, em dado contexto histórico, em que haverá aquele movimento que vai dar origem a uma nova Constituição. Ok, então por que a gente diz que ele é político? Porque o poder constituinte originário, cuja titularidade é do povo, ele não se origina dentro do direito. Na verdade, o poder constituinte originário, ele cria o fundamento de validade do direito. E qual é o fundamento de validade da nossa ordem jurídica? Exatamente a Constituição. Então, o poder constituinte originário está dentro de um contexto aqui da política e não propriamente no contexto do direito, tá? Então, conforme vocês estão vendo aí também na tela, ele é de primeiro grau, porque se a gente pudesse escalonar, digamos assim, uma contextualização, digamos, hierárquica, o poder constituinte originário ele é de primeiro grau e o poder constituinte derivado ele é aqui, ó, de segundo grau, tá? Mas vamos lá, existem outras características que são ainda mais importantes, como por exemplo, ele é inicial. Quando a gente diz que o poder constituinte originário, pessoal, ele é inicial, o que a gente está dizendo é o seguinte, é que o poder constituinte originário, ele inicia uma nova ordem jurídica, tá? Essa expressão, ela é até difícil inicialmente da gente compreender, porque você vai pensar o seguinte, como assim, Helder? O poder constituinte originário, ele é inicial, porque ele inicia uma ordem jurídica, mas a gente sabe que quando se cria uma nova Constituição, você não tem simplesmente, né, o reset e todas as leis até então existentes, elas serão revogadas e novas leis serão criadas automaticamente. A gente sabe que não é assim. Mas perceba, quando a gente está falando que o poder constituinte originário ele é inicial, o que a gente está dizendo é o seguinte, é que existe o surgimento de um novo parâmetro de validade para aquela ordem jurídica até então existente. Eu costumo brincar dizendo que é o seguinte, que a gente tira a camisa velha e coloca uma camisa nova, um padrão velho, desgastado, né? Uma camisa para jogar uma partida importante, e a gente bota uma nova camisa, né? Uma camisa com todos os elementos novos, com características novas e etc. Então, iniciar significa iniciar um novo tempo, um novo parâmetro de validade, tá certo? Então, as leis anteriores que respeitavam as suas constituições respectivas ao tempo em que foram criadas, a partir de então, precisam estar em consonância
com esse novo texto constitucional. Lembrem-se, né? Se forem leis anteriores à Constituição, por exemplo, falando da Constituição de 88, a gente vai falar de uma análise de compatibilidade material com a nova ordem jurídica, né? Se forem leis e atos normativos criados após a Constituição de 88, aí a gente está falando tanto de compatibilidade material quanto de compatibilidade o quê? Formal, beleza? Então cuidado com esse detalhe aí que é importante. E observando na tela também, quando vocês observam aqui embaixo, né, dizendo que o poder constituinte originário ele é ilimitado, a gente está basicamente dizendo que diante da criação de uma nova Constituição, diante do surgimento desse movimento que vai, né, que entrou em ebulição e que vai criar um novo texto constitucional, a gente diz que ele é ilimitado por quê? Porque na nova Constituição, o constituinte, o poder constituinte originário, ele vai poder dar o tratamento jurídico que ele quiser a qualquer matéria. Então, teoricamente, por exemplo, a gente poderia ter redução da maioridade penal, ampliação das hipóteses de aplicação de pena de morte, etc, 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 certo? Veja, qual é o cuidado que a gente precisa ter aqui para a nossa prova? É que, embora a gente diga que, tradicionalmente, né, a doutrina, digamos assim, moderna do poder constituinte diz que o poder constituinte ele é ilimitado, porque a gente está falando aqui de titularidade do povo, e o povo poderia, né, através desse órgão, né, ou dessa instituição que vai criar a Constituição, poderia dar o tratamento jurídico que quisesse a qualquer matéria. É bem verdade que, tanto do ponto de vista do direito constitucional, quanto do ponto de vista dos direitos humanos, do direito internacional, há discussões que deixam muito claro que, pera lá, o poder constituinte pode dar regramento jurídico que ele quiser a qualquer matéria, mas a gente precisa tomar cuidado, porque há valores, digamos assim, transcendentais, valores, por exemplo, arraigados na lógica dos direitos humanos, previstos em documentos internacionais, que o poder constituinte não poderia simplesmente aniquilar, certo? Então, há sim determinados valores que estão fora do alcance, digamos, do poder constituinte originário. Então, isso seria uma espécie de, olha, ele é ilimitado, mas ele não é tão ilimitado assim. Não se preocupe, porque na hora da prova, o que os examinadores costumam fazer? Eles costumam exatamente te direcionar para esse caminho, para mostrar que, olha, eu sei que a doutrina majoritária fala de um poder constituinte originário ilimitado, mas há vozes que dizem, por exemplo, que direito natural, direitos humanos estão fora do alcance do poder constituinte originário. Para vocês terem ideia, o famoso professor português, né, Joaquim Gomes Canotilho, ele diz no livro dele que até valores que são cultuados pela sociedade estão fora do alcance do poder constituinte, né, originário. Então, por exemplo, se a gente vive dentro de um contexto de valorização da propriedade privada, o poder constituinte originário não poderia, diante de uma nova Constituição, simplesmente dizer assim, não haverá mais propriedade privada. Por quê? Porque esse é um valor que é cultuado pela sociedade e, portanto, não poderia haver ali, naturalmente, né, a sua extinção. Vocês estão vendo aí que já está aparecendo que a bateria está acabando, né? Mas não se preocupem não, que não vai acabar, a gente vai conseguir tratar do tema aqui naturalmente, tá certo, pessoal? Então, cuidado com esse detalhe aí, da ideia do poder constituinte originário ele ser ilimitado, e a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Eu só vou pedir licença aqui a vocês, para 10 segundinhos eu conectar meu carregador e a gente volta, né? Vocês vão ouvir aí a voz um pouco mais longe, que eu estou afastando aqui do microfone, mas isso faz parte, né? A gente tá gravando e aí os problemas vão sendo resolvidos na medida em que a gente vai ministrando as aulas, né? Então, vou colocar aqui, ó, vocês vão provavelmente ouvir um sonzinho, alguma coisa assim, que é exatamente a gente conectando o nosso carregador para poder carregar a nossa bateria, né? E não deixar ninguém aqui na mão. Pronto. Provavelmente já deve ter aparecido, né? Vocês devem ter ouvido aí. Aqui não tem esse negócio de edição não, tá? Coisa de aula mesmo, aula raiz, para todo mundo ver aí os perrengues que a gente passa em horários da noite, etc, gravando aí o conteúdo, beleza? Vou voltar aqui, ó. Então, cuidado com esse detalhe, tá? Então, como eu estava dizendo, o próprio Canotilho diz, olha, tem valores cultuados pela sociedade que o poder constituinte originário não poderia tocar, né? Ele também é permanente, porque uma vez que se cria a Constituição, não se esgota, né? O poder constituinte está sempre ali, o povo mantendo a titularidade e a possibilidade de manifestação daquele poder constituinte a qualquer tempo, né? Ele também é incondicionado. Por que ele é incondicionado aqui? Porque, basicamente, a gente não sabe como é que se criaria uma nova Constituição hoje no Brasil.
né? Como é que seria? Seria um Congresso Constituinte? Seria uma Assembleia Nacional Constituinte? Seria uma comissão de notáveis? A gente não sabe. Então, veja, muita gente confunde o ser ilimitado com o ser incondicionado. Ser ilimitado significa o conteúdo, significa dar o tratamento jurídico que quiser diante de uma nova Constituição. Então, nesse contexto, ele seria ilimitado. O incondicionado, pessoal, diz respeito ao procedimento, ao modo de manifestação desse poder constituinte, que a gente basicamente não sabe como isso ocorreria do ponto de vista prático, tá certo? Então, ilimitado diz respeito ao conteúdo, incondicionado diz respeito ao procedimento. Repito, se hoje a gente tiver um movimento no Brasil para criar uma nova Constituição, a gente não sabe como isso vai acontecer. Se vai ser uma constituinte, se vai ser uma constituinte exclusiva, se vai ser um congresso constituinte, a gente efetivamente não sabe como isso vai ocorrer, tá? E quando a gente diz também que o poder constituinte originário ele é autônomo, na contraposição a gente está dizendo que ele não é subordinado a ninguém, não é subordinado ao legislativo, ao judiciário, não é subordinado a algum organismo internacional. Ele é como se a gente pudesse dizer assim, que o poder constituinte originário ele é cativo apenas à cabeça dele, né? Decide conforme lhe convém. Não tem aqui necessidade de prestar contas ou de pedir autorização a ninguém, tá? Então o povo se manifesta, o povo é o titular do poder constituinte originário, e aí esse poder constituinte originário ele não é subordinado a ninguém, ele é autônomo, tá certo? Vejam, vocês estão vendo aí na tela, vou até sair aqui para ficar mais fácil para vocês observarem, que existem características do poder constituinte derivado. Fica mais fácil depois a gente falar das características do poder constituinte derivado quando formos tratar as manifestações do poder constituinte derivado, tá certo? Então eu vou avançar aqui e já já a gente vai, né, falar sobre esse tema. Deixa eu voltar aqui, ó, para poder mostrar para vocês. Vejam, já caiu em prova, por incrível que pareça, né, quem foi o autor, aquele que primeiro tratou do assunto poder constituinte, né? Nós estamos falando aqui de um contexto francês, nós estamos falando de um abade chamado Emmanuel Sieyès, ou Sieyès, como alguns pronunciam, e ele escreveu um panfletozinho no contexto da Revolução Francesa chamado O que é o Terceiro Estado. Para quem não lembra aí daquela clássica divisão lá da sociedade francesa, a sociedade francesa tinha lá a nobreza, o clero e o terceiro estado, que era a burguesia. E aí, nesse panfleto, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, nós temos aqui 3 classes que integram, né, a sociedade francesa, e a nobreza e o clero estão sempre alinhados aqui, e o terceiro estado não tem capacidade de influenciar em absolutamente nada o processo de decisão política aqui no país. Tanto é que ele responde a 3 perguntas muito interessantes nessa obra, que ele diz assim, olha, o que é o terceiro estado? Tudo. Afinal de contas, a burguesia representava mais de 90%, né, da população francesa à época. E aí ele diz, o que é o terceiro estado? É tudo. O que tem sido? Nada. E o que quer ser? Alguma coisa. Então ele é o primeiro que vai defender essa potência, essa força do povo aqui no processo de influência na sociedade, no processo de poder debater e poder influenciar, inclusive no processo de criação de uma Constituição. É até interessante porque o Sieyès, quando ele fala quem é o titular desse chamado poder constituinte, ele fala que é a nação, né, que era exatamente o terceiro estado. Isso numa percepção original, a gente está falando de nação, de titularidade, né? Mas hoje a gente está falando do povo. Se você não lembra das suas aulas de teoria do Estado, isso faz toda a diferença, tá? Porque nação é um grupo de pessoas que tem um vínculo relacionados à religião, relacionados a credo, a convicções filosóficas, a aspectos linguísticos, tá? E o povo não é necessariamente gente que tem uma unidade, por exemplo, ideológica, política, histórica, etc. O povo, veja, o povo brasileiro, quando a gente diz assim, olha a quantidade e a diversidade que existe aqui, de culinária, de cultura, linguística, política, ideológica, né? Então, essa é uma percepção mais inclusiva de você falar que a titularidade do poder constituinte é do povo, ou seja, todo mundo, independente se tem afinidades ou não, né? Mas o Sieyès estava falando que a titularidade era da nação, exatamente porque ele estava defendendo naquele contexto o terceiro estado, beleza? Então, só para lembrar, e tá aí, ó, a capa original, né? O que é o terceiro estado, essa obra do abade Sieyès, ok? Tem aqui um conceito breve da professora Vera Caranchoeri, ela escreveu um livro maravilhoso junto com outros professores lá da Universidade Federal do Paraná. Eu não vou fazer a leitura para não tomar teu tempo, mas se você quiser você pode dar um print aí na tela ou ler no material ou simplesmente congelar o vídeo e fazer a leitura que você vai exatamente sintetizar
tudo que a gente está falando aqui sobre poder constituinte, tá? E aí, pessoal, para a gente poder avançar, o que eu queria que a gente observasse aqui, né? Então, se falamos aqui do poder constituinte originário, nós devemos falar também do poder constituinte derivado, que tem aqui as suas manifestações. O que é que a gente falou no início, né? Nós falamos aqui que o poder constituinte, ele é o estudo de criação e de alteração da Constituição. Então, nós vamos falar aqui de poder constituinte derivado. E a grande manifestação aqui do poder constituinte derivado é exatamente o chamado poder constituinte derivado reformador, cujo fundamento está basicamente no artigo 60 da Constituição, tá? E eu vou falar brevemente do poder de revisão que está no artigo 3º do ADCT para a gente poder trabalhar isso brevemente. Mas eu queria que a gente tomasse muito cuidado com esse artigo 60 aqui da nossa Constituição, que é o que trata do poder constituinte, né, derivado reformador, o poder de alteração da Constituição via as emendas constitucionais. Vejam, eu queria que a gente tomasse cuidado no seguinte sentido. Tá anotado de caneta aí, porque quando eu comecei a gravar aqui, eu fui fazer uma revisão e aí eu não consegui mais escrever aqui na gravação. Então, deixei pronto para que você consiga observar. Então, veja, poder constituinte, que pode ser originário, nós estamos falando de criação de uma Constituição, e o poder constituinte derivado, que nós estamos falando aqui de reforma, que está no artigo 60, de revisão, que está no artigo 3º do ADCT, e o poder constituinte derivado decorrente, que é a capacidade dos Estados-membros de se auto-organizarem a partir de constituições, conforme determina o artigo 25 da Constituição e o artigo 11 do ADCT. Vou falar isso com um pouco mais de cuidado para frente. Mas eu queria que a gente tomasse cuidado aqui com esse artigo 60 no seguinte sentido. Se vocês repararem aqui, o que é que o artigo 60 trata? Ele trata de alguns limites ao poder de reforma da Constituição. Então, nós falamos aqui de um limite formal, de um limite material e nós também falamos aqui de um limite circunstancial. Alguns até dizem que tem um limite temporal aqui e já já eu vou mostrar que está no parágrafo 5º, tá? Do artigo 60 que vocês estão vendo aí na tela. Então, veja, quando a Constituição está falando aqui, né, quando a doutrina está explicando esse limite formal ao poder de reforma da Constituição, a gente está dizendo que existem alguns princípios, né, que existem algumas regras que precisam ser respeitadas. Do ponto de vista do limite formal, quando nós estamos falando de procedimento, o que a gente precisa lembrar? A gente precisa saber de algumas coisas. Primeiro, quem é que pode apresentar propostas de emenda à Constituição? Qual é o rito de tramitação, ou seja, qual é o quórum de aprovação, se é um voto, se são 2 votos, se é a maioria disso, maioria daquilo. E quando a emenda ela é aprovada, conforme o rito estabelecido, como é que vai se inserir na ordem jurídica essa emenda? Então, isso tudo envolve os chamados limites formais. Eu vou voltar na telinha e vou mostrar para vocês aqui que esses limites formais eles estão exatamente no artigo 60, inciso 1 da nossa Constituição. Tem um pouco também no parágrafo 2º e tem um pouco também ali no famoso parágrafo, né, 3º do texto constitucional. Deixa eu avançar aqui e mostrar para vocês como é que isso está organizado, né, para a gente poder observar. Olha aqui, ó, tá organizadinho. Limite formal ao poder de reforma da Constituição. Primeiro, de quem é a legitimidade? Só o presidente da República é quem pode apresentar uma PEC. 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado Federal e mais da metade das Assembleias Legislativas do país, desde que cada uma delas aprove ser signatária da emenda por sua maioria relativa. Eita, Helder, não entendi essa parte de Assembleia, não. Veja, o que a Constituição está dizendo aqui é o seguinte, as Assembleias Legislativas juntas podem apresentar uma proposta de emenda à Constituição? Sim. Então, tem que ter a assinatura de mais da metade das Assembleias Legislativas do país. Eu estou contando a Câmara Distrital. Então, se nós estamos falando de 26 estados mais a Câmara Distrital aqui, 26 Assembleias mais a Câmara Distrital, nós estamos falando de 27 casas legislativas. Então, tem que ter pelo menos 14. Só que para que cada Assembleia dê o seu autógrafo lá, dizendo o seguinte, eu concordo com essa PEC, vamos apresentá-la junto ao Congresso Nacional, cada Assembleia tem que colocar em votação no seu respectivo plenário se vai assinar ou não aquela proposta de emenda. E aí, para ela se tornar signatária, cada Assembleia tem que aprovar por maioria relativa. Cuidado! A quantidade de assembleias que precisam assinar a proposta é mais da metade. Mas cada Assembleia, para assinar a proposta, ela precisa colocar no seu plenário e maioria relativa, ou maioria simples, precisa o quê? Aprovar, dizendo assim, vai lá,
vamos assinar essa emenda e vamos apresentá-la junto ao Congresso Nacional. Então, esses são os limites formais, certo? Vou voltar na tela aqui para mostrar uma curiosidade para vocês. Estão vendo de azul aí escrito assim, ó, Iniciativa Popular para emendas à Constituição do Estado? O que é isso aí? Tem uma decisão recente do STF dizendo que é possível que haja iniciativa popular para emendas à Constituição do Estado. Em Pernambuco, por exemplo, tem. Se você abrir lá o texto constitucional na parte de legitimidade para propor emendas, você vai ver lá que tem um governador, tem um terço da Assembleia, tem câmaras municipais e tem também iniciativa popular. Isso foi parar no STF porque vocês estão vendo aí que não tem iniciativa popular para apresentar emendas à Constituição Federal, ok? E aí o STF disse, olha, tudo bem, a gente aplica aqui o princípio da simetria e etc. Mas nesse caso, como é o povo, né? Quem dá legitimidade ao governador, como é o povo quem dá legitimidade à Assembleia, como é o povo quem dá legitimidade à Câmara, então por que não o povo não apresentar propostas de emenda à Constituição do Estado? Então cuidado com isso na prova para não confundir. Iniciativa popular cabe para emendas à Constituição do Estado? Cabe, mas não cabe para a emenda à Constituição Federal, porque só quem tem legitimidade são aqueles três que a gente viu, presidente, um terço da Câmara ou um terço do Senado, não é um terço da Câmara e um terço do Senado ao mesmo tempo, tá? Podem ser deputados ou senadores que vão apresentar a PEC. E mais da metade das assembleias legislativas do país, desde que cada um aprove ser signatária da emenda mediante a aprovação de sua maioria relativa. Tranquilo? Então cuidado com esse detalhe. Vamos voltar na telinha. O procedimento. Vocês devem lembrar ali que vimos no parágrafo 2º e no parágrafo 3º que a emenda ela deve ser votada 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado, e ela será aprovada se nessas votações ela alcançar o quórum mínimo de 3/5, tá? Então são 2 votações na Câmara, 2 no Senado, e se em cada uma dessas votações ela alcançar o quórum de 3/5, a emenda está aprovada, beleza? Detalhe importante, isso é sempre objeto de confusão em prova. Observem aqui o que diz o parágrafo 3º, que vocês estão vendo aí na telinha de vocês. Olha só, o parágrafo 3º ele diz o seguinte, ó, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o seu respectivo número de ordem. O que significa isso? Não há, muito cuidado com o que eu vou dizer agora, tá? Não há participação do presidente da República no processo de emendamento da Constituição Federal. A única participação do presidente da República é o que vocês estão vendo aqui, ó. Tá lá tô apontando errado, né? Tá lá no inciso 2 aqui, ó. A única participação do presidente é exatamente o quê? Ele tendo iniciativa para apresentar a proposta. Depois que ela apresentou, tudo vai ser feito no parlamento. Não tem esse negócio de sanção ou veto de presidente da República em emenda à Constituição. Isso aparece muito em prova, é impressionante. Ah, o Congresso aprovou, a Câmara 2 vezes, o Senado 2 vezes, quórum de 3/5, a proposta foi enviada para o presidente para ele sancionar ou vetar. É uma sessão solene que vai ser feita no Congresso Nacional, e a mesa da Câmara e a mesa do Senado vão promulgar a emenda com o seu respectivo número de ordem. Emenda 131, emenda 132, 133 e etc. Tá certo, pessoal? Então isso se chama limite formal aqui. A gente tem que saber, basicamente, quem pode apresentar, quem pode propor a emenda, quem é que pode aqui, basicamente, né? Qual é o rito de aprovação e, uma vez aprovada, como é que ela vai ser inserida na ordem jurídica. Relembre, tá? Não há participação do presidente da República aqui, beleza? A participação dele é apenas apresentando a proposta de emenda à Constituição. Tranquilo? Outro ponto importante para a gente poder observar, o tal do limite circunstancial. Vejam, no parágrafo 1º do artigo 60, o texto diz assim, ó, durante a vigência do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal, a Constituição não poderá ser emendada. Tem uma lógica aqui, tá? Tem uma lógica. E cuidado para não confundir, que aparece em prova direta. Estado de calamidade pública, estado de emergência, não sei o quê. Nada disso interfere no processo de emendamento. Os limites circunstanciais ocorrem exatamente durante a vigência do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Já apareceu em prova, a intervenção estadual no município impede a Constituição Federal de ser alterada. Cuidado com isso, tá? Veja, vocês estão vendo aí anotado no slide, Sistema Constitucional de Crises. O que é isso? Isso é uma expressão utilizada pela doutrina portuguesa. E aí, o que a doutrina portuguesa explica? Ela diz o seguinte, olha, existem constituições que estabelecem determinados remédios que devem ser utilizados diante de um eventual problema institucional.
Então você tem lá uma crise, a Constituição vai prever um determinado instrumento para quê? Para que aquela crise ela seja aplacada. Então, durante o estado de defesa, durante o estado de sítio e durante a intervenção federal, a Constituição não pode ser emendada. Isso se chama limite circunstancial. Por quê? Porque se está acontecendo um problema, pessoal, a ideia é que o Congresso se concentre em resolver o problema, até porque esses 3 instrumentos aqui, e vocês provavelmente já devem ter estudado, haverá um controle político feito pelo Congresso Nacional. Né? Seja nas hipóteses de intervenção federal, seja ali nas hipóteses de estado de defesa, ou quando o presidente solicita, né, a autorização para decretar estado de sítio, tudo isso vai passar pelo controle político do parlamento. Então, veja, o parlamento ia ficar aqui, ó, né, dividindo atenções com um problema, né, um abalo institucional, um problema dentro do país, e se preocupar em alterar a Constituição. Todas essas 2 situações aqui, tanto o processo de emendamento quanto a situação de crise, demanda atenção especial. Então, para que não haja aqui divisão de atenções, o texto constitucional diz, na vigência do estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, a Constituição não poderá ser emendada. Isso se chama limite circunstancial ao poder de reforma da nossa Constituição, tá certo? E aí a gente tem também os chamados limites materiais, as famosas cláusulas pétreas, ou seja, são matérias aqui, tá, que não podem ser suprimidas do texto constitucional. Se vocês repararem o que o texto fala, lá no parágrafo 4º, ele começa dizendo exatamente isso daqui, ó. Não será objeto de quê? Olha aí, ó, o que vocês estão vendo aí no parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, veja, não é que eu não possa mexer numa cláusula pétrea. O que eu não posso é aboli-la. Então, quais são as cláusulas pétreas expressas que vocês estão vendo aí? A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, cuidado que não é o caráter obrigatório do voto, tá? A separação dos poderes e os direitos e garantias aqui, ó, individuais, tá? Existem algumas discussões teóricas sobre esse assunto aqui, mas você marca de acordo com a literalidade do texto. O texto está falando assim, ó, direitos e garantias individuais, tá? Tem gente que defende que direitos sociais são cláusulas pétreas, direitos difusos e coletivos, tudo bem, isso é discussão teórica. Se o examinador quiser saber dessa discussão, ele vai lhe direcionar para isso, mas você tem que assinalar a questão que diz que cláusula pétrea são os direitos e garantias individuais. Se o examinador quiser considerar a alternativa correta, dizendo que direitos sociais são cláusulas pétreas, ele vai dizer, embora o texto constitucional fale direitos e garantias individuais, tanto a jurisprudência quanto a doutrina consideram também que direitos sociais são cláusulas pétreas. Ele vai lhe direcionar, ele vai lhe posicionar, dizendo que tem uma corrente doutrinária, que tem uma posição jurisprudencial. Mas pela literalidade do texto que vocês estão vendo aqui, apenas direitos e garantias individuais são consideradas aqui cláusulas pétreas, tá certo? Então, cuidado com esse detalhe. Deixa eu voltar aqui para poder avançar e mostrar para vocês a anotação, tá? Percebam aí, ó, essas são as cláusulas pétreas expressas, tá? Aquilo que está no parágrafo 4º. Vocês estão vendo aqui que eu anotei assim, ó, cláusulas pétreas. Eu puxei uma setinha para cá, botei democracia, e botei para cá e botei constitucionalismo. É porque é o seguinte, pessoal, tem gente que defende a existência de cláusulas pétreas e tem gente que não defende. Quem não defende cláusula pétrea é exatamente o argumento democrático, que eu falei aqui, que é a democracia, que vocês estão vendo aí em cima, tá? Vou até sair da frente aqui, ó. Essa expressão democracia. Por quê? Porque a cláusula pétrea, ela basicamente ela funcionaria da seguinte forma. Uma decisão que foi tomada lá atrás, há 35 anos, estaria impedindo hoje uma maioria específica de poder alterar o texto constitucional. Então seria o governo dos mortos sobre os vivos. Então quem não defende a existência de cláusula pétrea está dizendo o seguinte, meu amigo, se hoje tiver uma maioria no Brasil que queira transformar o país num Estado unitário, que queira simplesmente acabar com a separação dos poderes, etc., deveria ser possível, porque é uma maioria de hoje, que não deveria ficar vinculada a uma maioria do passado, certo? Então isso é um argumento democrático contra a existência de cláusulas pétreas. Por outro lado, essa expressão que vocês estão vendo aí, ó, constitucionalismo, deixa eu voltar aqui, eu vou ficar na frente, mas vocês estão vendo aí, constitucionalismo, é quem defende a existência de cláusula pétrea, porque a cláusula pétrea seria uma espécie de pré-compromisso de dizer o seguinte, olha, pode ser que no futuro a maioria lá seja tão maluca, que queira destruir o modelo de Estado que foi criado hoje. Então a gente cria determinadas matérias que não poderão ser suprimidas do texto, porque aí a gente, de uma forma ou de outra, preserva minimamente o modelo básico do Estado que foi criado. E aí, para esse pessoal, seria interessante a existência de
cláusulas pétreas, né? Se tira muito essa analogia com aquela obra Ulisses, né? E o Canto das Sereias, etc., que ele tá passando ali na frente da ilha, e todo mundo que ouvia o Canto da Sereia mudava a rota da embarcação, ia para a ilha lá onde as sereias estavam, e todo mundo morria. Então chega um determinado momento que o Ulisses faz um pré-compromisso. Ele diz assim, ó, se a gente passar pela ilha e eu for tomado de uma emoção, for envolvido pelo canto e determinar que vocês mudem a rota e se dirijam lá para a ilha, não me obedeçam. Então a cláusula pétrea é mais ou menos isso. A cláusula pétrea é um pré-compromisso do legislador lá atrás, dizendo assim, olha, pode ser que no futuro eu seja tomado de uma emoção tão grande que queira acabar com esse trabalho bonito que a gente está fazendo aqui, mas não me ouçam, tá? Então a cláusula pétrea seria mais ou menos aqui essa ideia de um pré-compromisso. Pois bem, essas são as cláusulas pétreas expressas que estão exatamente no parágrafo 4º, tá bom? Mas existem discussões doutrinárias que defendem a existência de cláusulas pétreas implícitas. E eu trouxe para vocês observarem aí a própria titularidade do poder constituinte, que é do povo. Então, ninguém poderia aprovar uma emenda dizendo assim, olha, a titularidade do poder constituinte é do parlamento, né? O procedimento de reforma do artigo 60, que eu expliquei para vocês, então o Congresso não poderia hoje aprovar uma emenda para flexibilizar o processo de alteração da Constituição, né? A própria democracia, o sistema presidencialista de governo. Então, essas são algumas cláusulas implícitas aqui que a gente pode observar. Você vai me perguntar, Helder, eu quero acertar a questão na hora da prova. Como é que eu devo encarar essa questão de existência de cláusulas pétreas implícitas? Você vai tomar cuidado no seguinte sentido, o examinador vai lhe direcionar. Porque não existe um rol. Existem matérias que cada pensador ele vai dizer, olha, eu também acho que é cláusula pétrea implícita isso, é cláusula pétrea implícita aquilo. Ele vai, eventualmente, dizer para você o seguinte, olha, existem cláusulas pétreas expressas lá no artigo 60, parágrafo 4º, mas a doutrina aventa a hipótese de outras cláusulas pétreas implícitas, como democracia, como a titularidade do poder constituinte, como o processo de alteração da Constituição. Ele vai lhe dar esse encaminhamento, tá? Mas se preocupe em saber quais são as cláusulas pétreas expressas e que existem defensores de cláusulas pétreas implícitas, tá? Sabendo isso, você acerta a questão na hora da prova, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse bloco por aqui, porque já tá ficando longo. No próximo bloco, a gente dá continuidade aqui aos estudos sobre o poder constituinte, beleza? Forte abraço e até daqui a pouco.